todos os esforços não foram para como que eu posso melhorar uma operação, digitalizar uma aduana, nada disso. Tem, por exemplo, o OEA que tende a melhorar, eventualmente o desembaraço vai acontecer antes de chegar o avião, antes de o caminhão passar pela aduana, da carga chegar, atracar no porto. Isso aí vai acontecer, isso aí é o curso normal da liberação aduaneira, mas não é a prioridade agora. Então, a prioridade era manter as coisas rodando. Eu não vi um avanço, e como eu falei, minha opinião é o órgão público, a entidade pública sempre está atrasado, no final das contas, e não por mal, não estou aqui desmerecendo nenhum órgão público, mas primeiro é feito, alguma coisa acontece no mundo, ou acontece uma nova modalidade de negócio, etc., e depois o governo vai dar um jeito de regular e de verificar como que isso aí vai ser controlado e regido. Teus e Tons. Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Teus e Tons, o podcast que quer simplificar a forma que a gente debate o comércio exterior aqui no mundo. Hoje o tema é a situação da logística atual, ou seja, uma confusão, né? Já vamos começar assim, falando. E para isso eu trouxe alguns especialistas para debater esse cenário atual, para entender se tem saída. Enfim, eu acho que essa conversa ela é bem complexa. Segundo aqui o nosso redator da nossa pauta, ele disse que é mais complexo do que acertar os números da Mega Sena. Deve ter uma relação de 1 para 1 trilhão tentar resolver esse problema. Aqui comigo, nesses 3 especialistas, vamos às apresentações. Eu tenho Carlos Felipe Fux. Te apresenta aí, por gentileza, Carlos. Bom, pessoal, meu nome é Carlos, como o Arlon já disse, eu sou diretor da Royal Cargo e da Maya Technologies. Show de bola. Junto com ele tem o Guilherme Luz. Te apresenta aí, por gentileza. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Como o Arlon falou, meu nome é Guilherme. Eu sou fundador do Twig Logistics Network, sou CEO da Parnit também. E, além disso, faço uns bicos aí de professor de vendas e negociação na Conquer. Show de bola. E, por último, temos Thiago Alencar. Te apresenta aí, Thiago, por gentileza. É isso aí, pessoal. Eu sou o Thiago, como o Arlon falou. Eu sou gerente de operações da Royal Cargo. E a gente está nessa loucura aí que está o nosso comércio exterior ultimamente. Show de bola. Bom, sou o Arlon Pereira, host desse podcast. Toca a vinheta aí, bora conversar sobre a logística atual. Vai ser o suficiente só para a gente debater um pouco, um assunto que é atual, né? Tipo, deve ter saído até no Globo Rural, assim, dizendo que está faltando insumo. Com certeza. Com certeza. Com certeza no Globo Rural. O Brasil está faltando commodity. Se saiu no Globo Rural, é um problema, entendeu? A gente tem que debater sobre esse assunto. Eu, Thiago e o Carlos, a gente combinou antes que a gente só vai responder cada pergunta com uma palavra. Sim ou não? Você, como apresentador, você e é sim ou não? Vai ter que distrair, dá para resolver o problema sim. Como? Não. Não. O entrevistador fica puto, mas conta um pouquinho mais. Mas é isso aí. Eu queria começar com uma pergunta um pouco mais de cunho conceitual, que é assim, já é fato de que a gente está passando por um problema e por um caos, né, na logística internacional, eu vou chamar assim. Tem atraso de produção, escassez de container, sobrecarga de, enfim, transportes, está num geral. Por que a gente está vivendo isso hoje, meu? Quais foram os principais fatores aí que trouxeram a gente para chegar nesse cenário? Agora eu não queria dizer quem que vai responder, tá ligado? Agora um bom desbravador vai começar. Eu acho que é nada melhor, assim, você faz a pergunta, mas eu criei um apelido para você, né, Arlon? Claro. Você é o mensageiro do caos. Certo. Porque no LinkedIn, todos os dias, aí você traz um Todos os dias tem uma confusão. Então, assim, se vocês querem a resposta, olha o LinkedIn do Arlon, todas as últimas publicações, você pode escolher o motivo, e são vários, assim. Cara, a pandemia bateu, quando a pandemia bateu, até um pouquinho antes, assim, os portos fecharam, né, principalmente China foi o lugar que bateu primeiro, e os portos fecharam por uma questão sanitária. Alguns fecharam por completo, alguns não, e todo mundo se trancou em casa. Eu fiquei 4 meses em casa, sem sair na rua, no começo, muito incerto, a gente não sabia exatamente o que era. Então, começa o problema aí, cara. E aí, depois vai liberando, tem uma alta demanda de produtos, e aí vem o básico, assim, de uma forma básica, explicando a lei da oferta e da demanda, precisavam carregar, ficou um pouco tempo parado, a demanda
ela aumenta, mas não é porque ela aumenta só porque está aumentando, mas sim porque ficou parado durante um tempo, então começa a se faltar espaço e começa a ter um problema. E aí, hoje, assim, né, até com a diminuição de casos, não melhorou muito a nossa perspectiva, né, devido ao aumento, aí já começou outro motivo, a questão das commodities, que começaram a ter uma forte alta. Putz, e a gente pode falar de diversos motivos, né, hoje dobrou o número de uso de computadores nas casas, porque as pessoas foram trabalhar em casa. Quem não tinha computador, e eu, por exemplo, não tocava no computador em casa, só no celular, tive que voltar a tocar no computador, e aí você troca de computador, e aí tem que uma alta demanda de produtos, e vai somando, principalmente aí com um dos grandes problemas, que para mim é um dos maiores problemas que a gente pode falar aqui depois e entrar um pouco mais nesse assunto, que é o controle gigante, um pouco fora de sentido e até cruel dos armadores sobre a logística num todo. Eles escolhem o que fazem, quem embarca, quem não embarca, o preço, quanto vai ser, quanto não vai ser, mas para acho que iniciar aí depois passar para o Carlos e para o Thiago, começa realmente com a pandemia, com os problemas de oferta e procura, né, realmente, da questão sanitária que se travou. Imagina a logística travada durante um tempo, e aí a gente vai falar, não travou, porque eu continuei trabalhando. Cara, que o posto tenha fechado 2 dias, um dia, que 3 dias os trabalhadores de Xangai não tenham ido porque queriam entender o que era. Isso já é suficiente para virar uma bola de neve, e foi aí que começou, e depois somado, né, como você já colocou, a questão dos componentes eletrônicos que falta de água, e aí chuva, enchentes, navio Tem um que fica efeito borboleta, né, travado. Guila? Exato. Tufão na Ásia que coisas. aconteceu em recorde esse ano. Mas começa lá. E depois por outros motivos. Mas basicamente aí que foi levando a gente a esse caos que estamos. Carlos e Thiago, tem mais eventos aí que vocês acham que trouxe para esse tem. caos? Eu vou entrar aqui. O que o Guila falou, basicamente, resumidamente, o que aconteceu, né? Então, a gente foi a segunda pandemia, fazia 100 anos que a gente não tinha uma pandemia, então ninguém sabia nem como se portar. Basicamente, pensa o seguinte, tem toda uma engrenagem que está rodando, e essa engrenagem sofre uma abrupta disrupção. Então, todo mundo parou de comprar, importar, exportar, fechou tudo por 15 dias em alguns lugares, outros dias mais, no primeiro momento. Então, o navio que vinha, vou citar o navio, né, mas isso também cabe para caminhões, aviões, etc. Mas o navio que vinha cheio da China ou ia cheio do Brasil para algum lugar, começou a ir vazio, porque pararam essas compras. Todos os contratos foram segurados, todo mundo utilizou motivo crise para segurar o contrato, segurar suas compras. Então começou o quê? Os navios começaram a vir vazios. Com os navios vindo vazios, os armadores hoje têm um controle muito maior do chamado blank sailing, né, que é basicamente o cancelamento de uma saída ou de uma escala, principalmente uma saída de uma determinada semana. Começaram os blank sailings, a partir de um momento começou a se entender mais sobre a pandemia, como que seria, o que a gente faria com ela, né? Como que a gente conviveria com ela. Que aí a gente começou a usar máscara, começou a entender a gravidade da situação, como se transmitia e tal, e todo mundo ficando em casa. Aí, nesse momento, começou a explosão de EPIs, né? Então, tinha que todo mundo precisava ter máscara, luva, e aí começou até, na época, os memes enfim, bem engraçados, de pessoas colocando uma garrafa de água, uma bombona de água na cabeça, esse tipo de coisa acontecendo. E começaram a voltar os embarques, e principalmente veio o estímulo dos Estados Unidos, né? Que foi o estímulo acho que mais impactou a economia. Com o estímulo dos Estados Unidos, a demanda voltou, principalmente na China e no Sudeste Asiático. Então, todo aquele volume de carga que não tinha sido embarcado voltou. Além disso, diferente do passado que a gente ia nas lojas comprar, e até hoje a gente faz isso, a gente tem hoje o e-commerce, né? A gente compra no celular, em qualquer conectado à internet a gente consegue fazer uma compra. Então, aumentou muito as compras no e-commerce, e aí começou a voltar esse volume. As pessoas que gastavam muito com serviços, com viagens, falando principalmente no mercado americano, que foi onde é que mais estourou, e foi esse efeito borboleta que eu falei quando o Guila estava comentando, né?
as pessoas começaram a comprar muito mais, em vez de voltar ao patamar que era antes, na realidade o volume de carga subiu, só que subiu de uma hora para outra. E aí, claro, aí teve a situação dos armadores, aí o preço subiu para caramba, a infraestrutura em boa parte dos países é defasada para aguentar uma demanda que aumentou em alguns lugares 10%. Então, isso aí foi toda uma cadeia. E tem 70 e poucos navios esperando para atracar nos Estados Unidos, Long Beach, Los Angeles. Isso também acontece nos portos chineses, que não é tão falado, mas também acontece da mesma forma. E aí começa a inflação, os preços realmente bem altos praticados tanto pelos armadores, companhias aéreas e tudo mais. E é assim que, pelo menos, se iniciou a crise que a gente está vivendo, que eu, pessoalmente, acredito que ainda vai durar pelo menos mais um ano para o negócio balancear para a chegada de novos navios e a gente entender mais como vai ser o novo normal, né? Como vai ser o normal a partir de agora. Carlos já resumiu tudo, né? Acho que a gente já pode encerrar o podcast por aqui, assim, não acha? Eu acho que a previsão de 2023 é isso aí, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Fechou. Eu colocaria essa previsão 2023 também. E assim, complementando o que essas duas feras já falaram aí, cara, eu acho que na verdade é mais realmente um complemento, né, do que eles falaram, porque assim, cara, tem uma parte anterior à crise, tem uma parte que dificilmente a gente olha nesse momento, né, mas os armadores já vinham por uma situação de mercado, eles já vêm de muito tempo perdendo muito dinheiro, isso é um fato, os armadores estavam há muito tempo perdendo dinheiro, e isso aí eles começam a subdimensionar as compras de novos navios, então assim, a gente não estava preparado efetivamente para essa quebra da engrenagem e depois a retomada como foi feita, né, nos Estados Unidos colocou muito dinheiro, mas os outros países também, a Europa botou muito dinheiro, o Brasil botou muito dinheiro, então assim, são economias que injetaram um grande volume de dinheiro para rodar e o pessoal, e entra justamente para o pessoal que tem uma renda um pouco mais baixa e, óbvio, vai fazer essa roda girar um pouco mais rápido. E isso que é a intenção, né? Por isso que esse dinheiro entra dessa forma. Então, assim, o que eu acrescentaria era isso, assim, a gente olhar também um pouco antes. O armador ele vinha perdendo muito dinheiro, então ele não investiu mais. Ele não investiu como deveria. A gente tem um amigo que é o Feller, né? Um beijo, Feller. Se estiver assistindo, estiver ouvindo a gente aí. Ele faz um gráfico muito bacana que é mostrando a relação do investimento dos armadores com a capacidade, né? Com os novos navios versus o desenvolvimento da economia mundial como um todo. E ele mostra bem claro que, cara, a partir do momento que a gente passou aquele perrengue ali em 2008... Os armadores, em 2018, os armadores já desinvestiram, eles tiraram o pé dos investimentos. Então, isso, óbvio, também tem uma lasca aí nessa situação como um todo. Teve um caso também que eu acho que foi o primeiro estopim, assim, o que realmente começou a confusão de grande porte, que foi aquele problema com aquele navio Ever Given, né, no canal de Suez. Aquele navio, ele atrapalhou muito ali E a gente fala bastante de navio armadores, só para deixar claro, porque mais de 80%, 90% das mercadorias são trocadas por via aquaviária, né, no mundo. Então, exato. E o que a gente não pode confundir só para quem está escutando, quem é importador, exportador, achar que o aumento do frete ele é só crise, e ele é diferente. Crise é falta de container, crise é falta de papelão que falta nas fábricas, isso é uma crise. O aumento do frete, ele pode sim ter começado como uma crise, realmente teve que fazer algumas escolhas, mas ele é um viés comercial puro, tanto que, mesmo que voltem os containers e papelão e logística e os portos abram, como está abrindo, nada tem a ver com a redução dos armadores que, por uma vez, falam assim, quer saber? Como o Thiago até colocou, talvez eu estava cobrando barato, talvez não era o ideal fazer isso. E chegou o movimento de, cara, eu quero ganhar dinheiro, né? A Maersk teve o maior lucro de uma empresa dinamarquesa da história. Então, assim... 25 bilhões, né? Entre 20 e 25 bilhões de dólares. Eles simplesmente falaram, cara, é o momento da gente cobrar caro. Vai voltar a níveis de 2019? Eu acredito que não.
tá? Eu acredito que não, e se acontecer, não tão cedo. Por um lado, tem esse lado de realmente comprar mais navios, a mais que ontem pediu avião, e começar a abrir outros vieses na logística. Mas para aquele cara que está assim, preparado, falando assim, vou esperar baixar, talvez não vai acontecer. Talvez a passagem aérea é a mesma coisa. Realmente eles setaram esse preço, é o preço que vai se praticar e vai ter mais espaço? Vai ter mais espaço. Vai dar para embarcar? Vai dar para embarcar. Mas vai ser caro. Não vai dar para pagar o preço de antes. Essa é um pouco a visão que eu tenho sobre pessoas confundindo a crise com esse preço. Não, está alto por causa da crise, daqui a pouco volta. Não tem nada a ver. A crise vai passar, os preços vão ficar. Faz sentido também, Guila. Porque eu vejo faz sentido até no que você fala, porque os armadores passaram pela crise lá de 2008 até 2013, vamos falar, porque 2008 foi a crise americana, aí teve o Brasil, a crise quase eterna que a gente vive, mas eles tiveram grandes problemas, né? O frete a $25, a quebra da Hanjin, que era um armador bem grande, e eles viram como que foi a briga por market share e jogar o preço frete para baixo. Então, se você vai conversar com o armador hoje, eles não falam mais tanto sobre market share, e sim sobre como agregar valor na cadeia, e isso mostra muito a base de investimento e aquisições que os armadores têm feito. Bom, é legal vocês terem comentado isso, porque assim, eu tenho aqui um insight que é assim, pela primeira vez na história agora a gente tem, eu acho que, tecnologia para interligar todas as pontas e enxergar o que está acontecendo. Assim. Vocês acham que a gente está sabendo utilizar isso, a internet, a visibilidade, as câmeras, os satélites e tudo que a gente tem disponível a favor da luta contra esse problema que a gente está enfrentando? Ou vocês acham que a gente ainda não está fazendo o suficiente? É uma boa pergunta, Arlon. Na minha concepção, acho que, em partes, eu acho que a nossa logística mundial ainda sofre com alguns pontos que, independente da tecnologia, ainda é a força de vontade, assim, sabe? A gente tem aduanas locais que criam um empecilho para vender a solução e que, independente da tecnologia, tu não vai conseguir fazer. A gente tem armadores aí que estão implementando, vou usar um exemplo, né? O EBL, então é o BL digital. Tu tenta implementar isso, tu tenta colocar em funcionamento, e dependendo do país que isso vai passar, cara, a aduana local não aceita, ela tem que ter o papel, tem que estar impresso, tem que estar lá na mão do fiscal. E assim, é engraçado falar isso, né? Porque todo mundo fala desse desenvolvimento tecnológico, mas quando a gente chega no momento de falar de autonomia, do poder do país controlar aquela informação, ou abrir ou não para que a tecnologia possa facilitar o andamento das coisas, eles ainda voltam pro antigo, que é não, volta pro papel. E isso é muito complicado e dificulta essa evolução, porque por mais que os Estados Unidos, por exemplo, seja mais adepto a isso, se ele estiver enviando uma carga ou que essa carga vai passar em algum lugar que não aceita, que aquela aduana local não aceita e tem que estar no papel, vai ter que ser, entendeu? Então é muito de soberania, assim, e eu acho que talvez até um pouco de ego dos países em abrir mão dessa burocracia. Entendi. E aí, Carlos e Guilherme? Então, o que eu vejo, assim, primeiro, a nossa área no passado, a logística internacional não era muito bem vista por investidores, para o capital de venture capitalist, etc., colocar dinheiro na área. Porque os armadores, boa parte deles estavam declarando prejuízo, etc., então não era nem tão investido. Tem algumas áreas que foram, por exemplo, o Trade Lands da Maersk, que tem vários armadores que também fazem parte. Isso é algo legal para o futuro, mas não é o presente. O presente é muito burocrático, e não só por culpa de não investimento. Eu acho que faltou investimento, faltou um olhar para a nossa área, justamente por causa da questão dos resultados, né? Se você não está ganhando dinheiro, como que você vai investir em uma disrupção, uma mudança, etc. E também, além dos resultados, eu via que não tinha esse apelo para captar recursos, como agora tem na logística, só que a gente está falando uma área que tem, vamos falar, entre 15 e 20 intervenientes num processo, né?
Uhum. Então, para você mandar uma carga do Brasil para a China, ou da China para o Brasil, vai passar na mão do agente de carga do Brasil, do agente de carga na China, de uma empresa de courier no Brasil, a mesma empresa de courier na China, do armador. Então, é muita gente envolvida, né? E, além disso, tem órgãos federais. Então, é bem complexo você digitalizar, você utilizar a tecnologia para conseguir facilitar o negócio. Eu acho que está acontecendo, passos lentos, de certa forma, pelas questões que eu falei, mas também tem um outro ponto que eu acho que não mudaria, porque parte do caos logístico que a gente está vivendo é falta de mão de obra, falta caminhoneiro nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, tem 100 mil vagas de caminhoneiro em aberto no Reino Unido. Por causa do Brexit, teve um êxodo de imigrante e falta caminhoneiro para coletar a carga no porto, no aeroporto, etc. Então, tem um grande problema. Tanto o Biden, nos Estados Unidos, colocou uma normativa para o porto de Los Angeles e Long Beach funcionar 24 horas por dia para tentar escoar a carga. Então, não é só a parte online, tem a parte offline, a parte de infraestrutura, que também está pesando muito. Falta infraestrutura para você conseguir dar vazão a um volume tão grande de carga num curto espaço de tempo. É louco, né? Até porque eu acho que cada vez mais estão se construindo navios maiores, aeronaves maiores, estão esquecendo de onde elas chegam e de onde elas saem, né? A infraestrutura lá, né? E tem infraestrutura para receber isso nas duas pontas, isso é um fato. A gente viu bastante disso. E para ti, Guila, tu acha que a gente está levando a tecnologia ou utilizando ela a ponto de resolver o problema, ou ainda acha que está sendo subutilizada e a gente podia fazer melhor? Cara, vocês sabem, eu tenho me envolvido muito nessa questão tecnológica de logística e mais mundial do que aqui, até para tentar levar nossa empresa para outros patamares, e aí a gente vai descobrindo muita coisa, né? Israel é o maior polo hoje de logtechs do mundo, onde se mais tem startup de logística, e aí a Alemanha também é um polo muito grande, e Estados Unidos é muito forte. Tem uma coisa que é importante na tecnologia, que a gente se compara muito com quem está do nosso lado. É natural que a gente faça isso, né? Então, Israel começou um cara começou a olhar para o lado, e aí começa a criar essa comunidade, esse ecossistema. A Alemanha, né? A gente tem a Forto, a Sender, pessoas que sempre olharam, mas sempre teve uma KN, tem sempre um movimento ali. Itajaí, por exemplo, é um lugar onde os agentes de carga, eles são bons, eles tentam coisas novas. Por exemplo, começou um movimento de pessoas em comércio exterior em Itajaí, faz uns 5, 6 anos, que hoje é legal trabalhar numa empresa de comércio exterior em Itajaí, né? Trabalhar na Royal, trabalhar em outras empresas de Itajaí, é legal. Passou a ser, vamos dizer, sexy de novo. Mas porque alguém começou a olhar para pessoas e começou meio que fazer esse movimento. Então, são os movimentos que são importantes, assim. Já a nível mundial, a gente vai ter esses polos de tecnologia que estão resolvendo coisas, cara, muito legais. Tem uma empresa que resolve radar de navio para navio, porque tem muito acidente de navio com navio, por incrível que pareça, isso gera prejuízos e prejuízos, mas a tecnologia, por mais que ela esteja avançando em algumas coisas, eu concordo com o Carlos que tem alguns problemas. Eu participo de um happy hour de pessoas de comércio exterior do mundo todo, assim, e é legal que tem gente do mundo todo com uma visão super interessante. Um dos grandes problemas é quem trabalha dentro do navio. Antes era bom, não se tinha muitos empregos, pegavam pessoas de países muito pobres, né? Filipinas, ilhas pequenas, e hoje os caras não querem mais trabalhar lá, porque é super cansativo, é super perigoso, tu fica 6 meses fora de casa para ganhar pouco, então ninguém mais quer trabalhar, né? Ninguém quer ser motorista de caminhão em alguns lugares, e a gente começa a ter alguns problemas. Então, a gente pode aqui trazer pontos super legais de tecnologias que estão acontecendo, e por outro lado a gente vai ter uns problemas, né, como o Thiago colocou e como o Carlos colocou, cara, que são muito mais básicos e enraizados que a tecnologia ainda não está tocando. Para resolver os problemas do que está acontecendo hoje, nessa parte de frete, etc., eu acho que falta muito na logística olhar dados. Já se preocupa com os dados, legal. E o que a gente faz com eles? Tem uma startup que prevê fretes marítimos nos próximos 3, 4 meses à frente, baseado em tudo que já aconteceu. É sempre dados, né? Como é que é o comportamento do mercado?
Isso é legal, você está olhando para algo que pode ser que aconteça e eu trabalho melhor minha logística. Hoje, assim, de uma forma bem básica, para esse problema pontual, como foi tua pergunta, a comunicação, ela está aí. Falta espaço. Hoje os agentes trabalham muito na madrugada, voltou aquela loucura, porque realmente eu preciso de espaço para amanhã, a documentação, eu não tenho mais tempo para perder, porque não é mais preço, realmente é espaço. E aí vem o WhatsApp, que ajudou demais. Imagina se a gente tivesse tudo por e-mail, né? O próprio WeChat, o próprio Skype, ajudou a gente a fazer com que essa comunicação para esse problema pontual fosse resolvido. Daqui para frente, Vila, eu acredito. Até o fato de a gente trabalhar em casa, né? Total. Pegar o começo da minha carreira no comércio exterior, eu não teria possibilidade de trabalhar em casa. Seria um transtorno muito grande. E para a gente na Royal... De conexão, foi muito simples. De nuvem. Uma conexão boa em casa, tudo em nuvem, pegava o notebook, pronto, já abria, já começava a trabalhar. Se isso fosse há 15, 20 anos atrás, não seria da mesma forma. Que é algo que a gente até esquece, que não é nem considera tecnologia, a gente considera uma coisa blockchain e não um WhatsApp. A gente já tomou como realidade, não é mais uma tecnologia, não é a nossa vida, tá rodando, né? Então nem é considerado hoje, você manda mas um deveria. PDF no WhatsApp, ela responde, o chinês está lá e vocês dois encontram o meio do caminho, que pode ser de casa, porque antes os dois tinham que estar no escritório no mesmo tempo. Então, eu gosto de trazer essa tecnologia mais palpável que a gente está tocando hoje, e acho que o lugar para se olhar é como é que os comportamentos são, porque, cara, comportamento sempre é similar, sempre tem pontos em comum. E depois, para falar de tecnologia, aí é como eu falei para vocês, tem um mundo de coisas que estão sendo exploradas, que vai acontecer em um determinado momento, que daqui a 5 anos a gente vai falar da forma mais natural, mas tracking, dados e comunicação tem que ser olhado com um pouquinho mais de carinho, e ajudou a gente a atravessar essa loucura, e vai ajudar a gente a passar esse momento #caos na logística. Por isso o algoritmo do podcast pega um hashtag, né, Guilherme? Para enfim, participar. Cara, nessa parte ainda da tecnologia, eu queria levar agora pelo outro lado, que é o lado que vocês já comentaram aí, das aduanas, das entidades governamentais e dos órgãos, vamos chamar reguladores aí. Vocês acham que eles vêm acompanhando esse passo a passo aí pelo mundo, ou pelo menos no Brasil? Está acontecendo essa desburocratização de normas, ou qualquer outra coisa que possibilite com que a tecnologia auxilie, ajude ao processo ficar mais fácil, aos problemas serem resolvidos de forma mais fácil? É muito complicado quando envolve governo, né? Assim, o Brasil está muito atrasado na questão de evolução governamental. Esperava-se que nos últimos anos a gente ia dar um pulo nisso, mas acabou não acontecendo. E a gente vê ainda uma máquina pública muito pesada, e aí vocês vão falar, mas o que envolve isso, né? Quando a gente vai num porto que ainda não é privatizado e ele ainda tem toques de governo e etc., é muita gente lá dentro, é muito pesado, não se tem esse interesse em automatizar processos. A gente vê portos fora com pouquíssimos funcionários. Eu já trabalhei no Porto de Itajaí, então gosto de falar com um pouquinho de propriedade, que realmente eram muitas pessoas para fazer um processo que era muito simples, pessoas que não podiam ser mandadas embora, que estavam há muito tempo lá. E isso acaba, obviamente, atrapalhando a parte da automação, assim, né? Então, o Porto, eu acho que é uma das questões, sim, que tem que ser olhado, tem que ser mais automático, tem que ser menos funcionário, mais eficaz. E uma das coisas que envolve governo, porto, logística e toda a parte que eu odeio, e eu sei que quem é operacional de logística tem que aprender, é a relação interpessoal, assim. Não me tomem como eu odeio o relacionamento interpessoal. Aliás, é o que eu basicamente faço, né? Mas eu não gosto quando o relacionamento interpessoal é ele que influencia a velocidade de uma carga, a liberação de uma certa mercadoria, uma facilitação no embarque. E aqui eu não falo toda a parte suja da relação, mas eu digo a parte limpa mesmo da relação que você tem que ter. É muito complicado que a gente trabalhe com algo logística que tem que ser eficaz. Cara, e eficácia em logística é tempo, esforço. E tudo, infelizmente, deveria ser medido assim. Nem tudo é.
né? A carga que um cliente hoje, que vocês transportam, o cliente ele deveria olhar lá quanto tempo, quanto custo, quanto dor de cabeça me deu e ter um cálculo de eficácia naquilo. E não, é muito sentimental ainda. Ah, não, esse transporte foi bom. Às vezes o transporte foi horrível. E outro que foi bom, mas porque deu um atrito, ele acha que foi ruim. Então o feeling é muito errado ainda. Não é um grau de, pô, isso aqui é nota 8.9, 9. Pouco se usa isso. E aí a gente fala da logística que deveria ser drivada por isso, e basicamente por isso, pela eficácia do transporte, ela é influenciada por vezes por esse relacionamento interpessoal. E quando existe um relacionamento interpessoal para facilitar qualquer tipo de coisa, você jamais vai ter previsibilidade. E aí você começa a ter um pouco de problema. É aí que eu acho que a gente devia evoluir, principalmente na questão aduana e governo, envolvido nessa parte burocrática da logística. Falo pelo Brasil, porque fora, cada lugar é um lugar. Para ti, Thiagão. Cara, interessante isso que tu falou, Guilherme. Eu acho que é realmente um ponto que dói. Que dói como operador, né? Como gerente operacional, eu estou à frente de uma operação e às vezes a gente vê uma operação que deu super certo e o sentimento é, não, mas é porque eu fechei a carga porque o meu chefe mandou fechar com vocês e tal, e o meu sentimento não é esse, e tem o outro lado também, entendeu? Então, dói bastante. E trazendo isso pro que tu falou, para as realidades, assim, para a nossa realidade aqui, ainda falando bem especificamente de Itajaí mesmo, e do Porto, como tu falou, é isso aí. Enquanto tivermos interesses, tivermos pessoas que não podem ser mandadas embora, que não são medidas por sua produtividade, que não tem essa preocupação, né, com a entrega, obviamente a gente não vai ter uma evolução. Isso é um fato, né? Se a pessoa não é medida, se a pessoa não tem nenhuma métrica para o qual trabalhar, cara, ela não tem nenhuma motivação, ela não tem um porquê. Ela vai receber o salário, independente se ela fizer ou não. Isso é muito, muito complicado. Falando de aduana especificamente, até que foi a pergunta do Arlon, acho que eu até comentei isso antes, né, anteriormente aqui, que assim, existe sim um movimento para melhora, para automatização de processos da aduana, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil tem o CCT que está para entrar, né? Está sempre para ser lançado. Ele já atrasou bastante, óbvio. Nesse meio tempo aí a gente sofreu entrou pandemia, né? Optaram aí por fechar, por exemplo, o Ciscoserve sobre o pretexto, né? E daí não vou entrar nesse mérito de economia do dinheiro, porque ele custava X milhões por mês e tal. E o CCT está meio que nesse limbo também. Ele tá meio pronto, mas não foi entregue ainda, não entrou em execução. E ele é um sistema que ele vem para automatizar, ele vem... Pô, se a gente falar do aéreo, hoje no aéreo, todas as cargas que chegam no Brasil inteiro, elas são registradas num sistema DOS. Pô, é um sistema que a gente fala que é o cara preta, né? Então ele é o tela preta com aquela letrinha verde, sabe? Aquele negócio lá dos anos 80. Cara, é uma vergonha a gente falar que a gente ainda tem as nossas cargas que chegam no Brasil inteiro, independente de qualquer agente de carga que seja, qualquer companhia aérea que seja, registrado num sistema DOS, cara. Dos anos 80, é sério? Olha essa qualidade desse sistema, né? O que isso aqui dá? O que dá de informação? Cara, é impossível, né? Então, o CCT vem para mudar, óbvio, teve essa situação por conta da pandemia, seguraram o lançamento, agora até foi liberado uma nova data, aí a previsão é para o primeiro semestre de 2022, eu imagino que lá para o final do primeiro semestre, mas isso aí deve sair, vai vir mudanças boas, sim, cara. Eu acho que tem uma pressão muito grande para ter essa melhora da produtividade da aduana, isso é um fato. Show. Para ti, Carlito. Bom, vou complementar o Guila e o Thiago. Primeiro, os órgãos governamentais eles sempre estão atrás, né? Eles não conseguem se antever. O mercado se movimenta de uma forma e depois o órgão governamental vai atrás para tentar controlar, regular ou melhorar algum processo. O que eu vi, tivemos... O Thiago até pode me corrigir, estando à frente da operação, mas vistoria online, algo que não tinha no passado, começou a existir. Mas, no final das contas, a gente tá vivendo um momento único, né? Ninguém viveu, eu acho,
a menor parcela da população mundial viveu uma outra pandemia ou algo de uma gravidade que a gente teve como agora o coronavírus. Então, todos os esforços não foram para como que eu posso melhorar uma operação, digitalizar uma aduana, nada disso. Tem, por exemplo, o OEA que tende a melhorar, eventualmente o desembaraço vai acontecer antes de chegar o avião, antes de o caminhão passar pela aduana, da carga chegar, atracar no porto. Isso aí vai acontecer, isso aí é o curso normal da liberação aduaneira, mas não é a prioridade agora. Então, a prioridade era manter as coisas rodando. Eu não vi um avanço, e como eu falei, minha opinião é o órgão público, a entidade pública sempre está atrasado, no final das contas, e não por mal, não estou aqui desmerecendo nenhum órgão público, mas primeiro é feito, alguma coisa acontece no mundo, ou acontece uma nova modalidade de negócio, etc., e depois o governo vai dar um jeito de regular e de verificar como que isso aí vai ser controlado e regido. Show. Assim, na minha opinião, até tem alguns movimentos aqui no Brasil bem legais, eu concordo com o Carlos, eles só sempre estão um pouco atrás da necessidade, enfim, da mudança repentina que acontece no mercado. Mas a gente tem o portal único aqui acontecendo agora no Brasil, que é onde vai colocar todos os órgãos envolvidos numa importação e numa exportação no mesmo lugar, assim, para tu tirar tuas licenças, as coisas ficarem mais fáceis. Eu acho que eles estão, o CCT, como o Thiago falou, acho que está se caminhando mas obviamente tem outros países que estão muito mais avançados já, né? Eu lembro de 2009, 2010, morar na China e em Hong Kong, a carga já chegava liberada, já se colocava em cima de um caminhão, do navio direto para um caminhão e do caminhão direto para a fábrica do cara. Não se tinha armazenagem portuária, tempo de liberação, papéis e papéis para lá e para cá. Assim. A gente está falando de muito tempo atrás, né? De 11, 12 anos atrás. Então, em relação ao Brasil, as intenções são as melhores. Óbvio que tem várias dificuldades para fazer essas mudanças, mas ainda não chegaram como a gente espera que cheguem, né? Porque, tristemente, o Brasil é só 3% do mercado mundial, de acordo com algumas estatísticas, mas é o 5º maior país do planeta, né? Enfim, é uma economia que tem tudo para dar certo. Então, a gente tem que, aos pouquinhos, ir resolvendo dessa forma. Tomara que a tecnologia seja essa solução aí, já que eles estão tão vorazes para tentar fazer essa mudança, né? Mesmo não sendo fácil. O Alan, olha que interessante, né? E tu estava falando do terminal, quando tu morou lá em Shenzhen e tal. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tive recentemente conversando com o pessoal de alguns terminais em Santos, né? E o resultado deles não é medido em nada por tempo de carregamento e descarregamento e liberação da carga. É sobre faturamento, zero. Então, sobre efetividade do negócio. É faturamento, é o quanto a gente faturou. O quanto tempo a gente deixou a carga aqui dentro e o cliente pagou mais, sabe? Mas esse é o capitalismo. Louco, né? Mas isso é interessante isso, porque assim, tudo bem, o faturamento é importante, mas e se isso está atrelado à tua agilidade, né? À tua produtividade, a tu fazer rodar mais o negócio, e não quanto tempo eu consegui deixar a carga trancada lá dentro. É um fato interessante para se levar em consideração, porque eu perguntei, né? E o cara falou, não, a gente é medido pelo faturamento. Eu falei, pô, que bacana. Acontece. Até aí, agora entrando um pouco num comentário que o Guila fez, e que eu acho que é uma pergunta bem relevante para a gente discutir ao falar dessa logística aí, nesse caos global que a gente passa, que é em relação ao aumento de fretes. Como é que vocês veem isso? Assim? O Guila deu uma pincelada nos fatores que ele acredita. Vocês veem que isso é só pela escassez do equipamento, é só porque a gasolina está cara, é muito mais, são decisões comerciais? Para vocês, como é que está? Assim, a visão do que se passou para o frete estar nessa altura? O preço, basicamente ele é definido fora, né? Os armadores, tem armador no Brasil, que são armadores de cabotagem, mas todos os donos são empresas de fora, então a precificação é basicamente como que é feita lá fora, é feita aqui no Brasil. Esse é o principal ponto. O outro aspecto é o Brasil é uma potência em exportação de commodities, né? Então, a nossa exportação ela também cresceu. Ela vem crescendo já. Primeiro, nossa moeda é uma das mais valorizadas do mundo, né? Comparado ao dólar.
uma das que mais valorizou, né? Corrigindo, não das mais desvalorizadas, das que mais desvalorizou. Então a gente ficou mais competitivo, a gente tem um grande poder de produção ainda no Brasil, por mais que a gente importe bastante, a gente ainda tem um parque fabril, tem bem grande, consegue, isso eu vi na própria Royal, de clientes, empresas que compravam da China, começaram a comprar do Brasil, porque a China estava muito difícil de conseguir container, ou o preço não estava batendo, e a empresa começou a importar do Brasil. Então, o cenário foi, a gente exporta muita commodity, e a definição desse preço é muito do lado de fora, né? O mercado tá aquecido da exportação do Brasil, porque está faltando commodities para produção. Então, o Brasil tem que exportar minério de ferro para ser produzido aço, para ser importado, para ser vendido para qualquer outro lugar. Então, por isso que o frete também tá alto no Brasil. Esses são os fatores. Então, na verdade, assim, tem a demanda e a oferta, né? E bem como o Carlos estava comentando ali, a precificação é feita toda lá fora. Então, cara, lá atrás a gente teve a situação que o Guila comentou, que foi o começo da pandemia, que realmente puxou os valores para cima. E hoje eu vejo que é uma decisão comercial. Hoje não é mais essa questão pura e simplesmente de oferta e procura. É decisão comercial dos armadores, viram que perderam dinheiro muito tempo e entenderam que estão com a faca e o queijo na mão, por assim dizer. E não é negativo isso. Acho que é normal, é do mercado, faz parte do jogo. Eles não são empresas de caridade, eles têm que gerar, né, riquezas, têm que gerar um lucro. E a gente também não pode esquecer, né, eles têm que gerar isso também para eles têm que gerar esse caixa. Porque o investimento nos navios, né, é alto, cara. Cada navio é um investimento muito alto. Manter o navio é um investimento muito alto. Olha então, como assim, é louco, né? Eu tenho uma curiosidade bem... Eu vi esses dias num documentário sobre aquele navio Ever Given, né? O que aconteceu com ele e tal. Foi estimado, eu acredito que foi pela seguradora, eu não tenho certeza. Foi estimado que entre o valor do navio que estava lá, enfim, atolado, junto com as mercadorias que tinham dentro dele, só de um navio, que tinha mais de 1,1 bilhões de dólares ali, envolvidos, atolados. Olha a quantidade de dinheiro, né? Muita coisa. É muita coisa envolvida. Então, assim, eles têm... Fora, assim, todo o custo que é operativo para manter o navio. Então, assim, por isso que eu digo, eu faço um pouco do advogado do diabo, assim, sabe? O armador, ele também não tem que ser visto como vilão. Eu acho que ele está no momento, ele está aproveitando um momento que realmente está propício para ele faturar e realmente fazer caixa, e ele poder fazer... E ele ficou muito tempo no negativo também. Não pode ser negligenciado isso. Exato. Hoje é muito fácil falar porque ele tá lucrando... A previsão de lucratividade dos armadores é 100 bilhões de dólares esse ano. Vou fazer um paralelo à Tesla, que é a empresa do momento e tal. A Tesla tem previsão de lucrar 1 bilhão de dólares. E é uma empresa que vale 1 trilhão de dólares. Então, é insano, né? A lucratividade dos armadores agora. Claro, agora, no meu ponto de vista, também é política comercial, como o Thiago falou, tá? Não é questão de pandemia, mas não pode se negligenciar o passado, onde armadores quebraram, onde o frete tinha reportagem na Folha de São Paulo que era mais barato você pagar um motoboy para ir de São Paulo a Campinas do que um frete de Xangai para Santos. Então, a questão é essa. Vocês estão muito acostumados com frete. Então, vocês entendem que está alto, né? Cara, pergunta para algum leigo, $1.500, $2.000 um frete. Aí você compra uma passagem, tipo, na econômica, vulga Dog Class, para Lisboa. Cara, vai dar isso para uma pessoa, entendeu? Então, assim, o que é caro e o que é barato? É $10.000 caro para trazer um container? Cara, o container é gigante. Tipo assim, eu só vejo um quando eu for para Itajaí, mas assim... Cara, é muita coisa que se traz lá dentro. Quanto que é o valor da mercadoria, de fato, ali dentro, dependendo do que está trazendo? Quanto isso representa, realmente, economicamente falando? E aí a gente normaliza ser $1.500, um frete, que demora... Quantos dias é o transit time? Uns 40, 50 dias? Se for Ásia, Brasil, pode ser. Ásia, Brasil. Então, pô... O transit time está no site do armador ou real, Guilherme? Mas tem essa também. Aí você põe o negócio dentro, vamos falar assim, bem leigo, tá? Fingir que a gente não é de Comex. Eu não sou muito de Comex, então eu falo assim mesmo.
Pega uma caixa, põe um negócio lá, taca no navio, vem um navio, o cara fica 6 meses dentro do negócio, 40 dias, não é um negócio que tem uma rotatividade, tem, mas assim, ocupa-se um espaço, não é um voo daqui para Lisboa de 8 horas, 12 horas. O negócio vem, tem todo, ele paga $1.500. É pouco. E aí, Guila, a média do container de uso no ano é 2,5 a 3 viagens por ano, um container. É nada, cara, é nada. E aí você quer cobrar... Então, sim, na minha visão, não tá alto, é assim que tem que ficar. Se você é importador ou exportador, se acostume com isso, mas não misture com duas outras coisas. A economia está ruim e o dólar está alto. Isso mexe também ainda mais. Lógico, se pagasse $10 mil num dólar de 3,50 e você paga num de 6, você está pagando o dobro. Então, piorou 2 vezes, né? O frete e o dólar. Mas um dólar mais controlado, vamos lá, uns 4, uma economia mais forte, e eu estou falando só a nível Brasil, a gente tem que falar de outros lugares, não tem que ser considerado que o frete está alto. Não tem que baixar, ou baixa-se um pouco, lógico, chega um movimento. Mas é igual o Carlos falou, cara, mais barato que um motoboy, mais barato do que um voo de São Paulo para Itajaí, de avião. Então, as coisas têm que ser colocadas um pouco numa perspectiva melhor. Uma indústria gigante que fatura milhões e que qualquer uma, e aí tá lá muito puta que não tá mais pagando $25 por container, é ruim para o agente de carga, é ruim para o armador, é ruim para toda a cadeia. Ok, é legal para o importador, mas importador... Mas é momentâneo E é também. momentâneo que é legal para ele, né? Ele tá pagando um preço agora de algo que o pessoal, como eu falei, na minha visão, deixaram de investir lá atrás, porque não estavam faturando, não estavam tendo uma lucratividade alta. Então, cara, para que vai botar dinheiro? E agora tá vindo um pouco da conta também, que é essa. E eu trabalhei no armador também, e a gente recebia os resultados e era só negativo. E, pô, a gente também ficava com medo. Trabalhei na antiga CSAV, Libra, Montemar, que agora é Rapag. Mas, enfim, acho que fica isso aí mesmo. E os importadores têm que se acostumar, porque acho que é uma realidade mais compatível. Meio louco, né? E relativo, assim, se vocês pararem para pensar, que é... Quando a gente tinha um frete a $25, a gente fez negócio. Quando a gente tem um frete a $10 mil, a gente continua fazendo negócio, entendeu? Tá rodando ainda, o seu produto tá chegando na gôndola. Ah, mas ele tá mais caro. Mas foi injetado bastante dinheiro na economia também. Então, tá tendo pedido, tá tendo rotatividade, vamos tentar trabalhar com isso. Eu acho excessivo a gente ver pontualmente o lucro do armador sem olhar para a história. Acho excessivo chegar agora e olhar os armadores vão faturar 100 bilhões e fazer um comparativo com a Tesla, né? Que, como o Carlos falou, é a empresa do momento, você acha assim, pô, super excessivo. Mas ninguém tem história, não vai se usar a história agora, nem os dados para trás para tentar analisar. Às vezes a perspectiva muda, né? Então, isso fica complexo, eu acho. Né? Eu posso achar muito louco o importador chorar por $50 uma carga de 10 milhões para um frete de um container. Eu acho meio... Você pode achar o que você quiser. Aqui a opinião é livre, cara. Eu acho meio surreal. Tipo, eu vou mudar de agente de carga porque aqui eu consegui um desconto de $50. E às vezes não é que o cara está trazendo 3 mil containers no ano, ele traz 20 containers no ano. Ah, mas é uma economia. Porra, uma economia que às vezes não se paga na dor de cabeça da troca, não se paga nas ligações que teve que fazer, não se paga nas outras coisas. Mas tu falou sobre isso antes, a decisão não é tomada baseada em fato de dado e produtividade, é entrega. Mas não também é uma decisão, é uma decisão, querendo ou não, pessoal, né, ali, né? Se para o cara o importante é o faturamento, ele tem mais o que fazer isso. Se o cara é importante a efetividade, não é ter dor de cabeça, não é ter 4 funcionários olhando... Que também mexe no faturamento. Claro, mas é todo esse explicar, né? Porque eu sei que assim, o comércio exterior, por si só, ele sempre teve isso, né? Talvez, quem saiba, olhando por outro ângulo, tenha que mudar, mas sempre foi assim. Vou negociar com qualquer um da cadeia. Cara, mas não só no comércio exterior, né? São políticas com fornecedores, né? Então, o cara faz isso com o agente de carga, a armadora, a transportadora dele, e ele faz isso com o fornecedor que ele compra papelão, etc. São políticas de empresa para empresa. Mas daí ele, como pessoa física, vai no supermercado, em vez de comprar uma com gás de 4, compra uma de 15. E aí as coisas começam a não fazer sentido para mim, porque sempre tem que ser analisado. Cara, eu dando aula de vendas e negociação, sempre tem que ser analisado o que se entrega, assim. Eu quero chegar lá, e acho que todo mundo que já falou isso, a gente tem que chegar num mundo onde, tipo, seja analisado de fato o que é importante.
relacionamento interpessoal, beleza, ele vende legal e tal, mas são economias, às vezes, burras, são, às vezes, coisas que são consideradas que não deveriam, que faz a cadeia toda ficar um pouco complexa e ruim, assim. Mas chegaremos lá, quem sabe. Aí já é uma conversa mais filosófica também, de relação de comércio justo, aí já vai no negócio, aí eu acho que o podcast ia durar Aí a gente já pode dizer que o né? problema é o capitalismo, bater na mesa e fazer alguma coisa diferente, né? Aí o podcast a gente já pode aprender para umas 6 horas. Assim, aí a gente fala que quem está certo é a China e começa uma confusão, entendeu? Não é esse o intuito, a gente está falando do problema de logística e o caos. de logística global, né? É porque esse assunto, de fato, ele traz bastante coisa a ser debatido. O difícil é debater num mundo hoje onde pessoas têm opiniões divergentes, né? Isso está dando problema. E, na verdade, pessoas podem discordar e ainda assim ser devem amigos, discordar. Né? É importante isso. Fica a minha crítica aqui, né? Opiniões divergentes é bom. Só respeitem a opinião do próximo. Mas assim, gente, voltando para o lado econômico da coisa, né? A gente estava falando de frete, decisão comercial, a gente falou por que isso aconteceu, mas e essa situação econômica que a gente está vivendo aí? É meio louco, assim, né? Tá meio contra os dados que vinham, assim. O PIB está crescendo, mas o juro e a inflação também, o dólar também, isso é saudável, não é? O problema é a pandemia, já não é mais, já é a injeção de capital. O consumo está assim porque o serviço não foi entregue, porque a gente estava em casa e agora está só em produto, ou não. O que vocês acham que está de fato impactando agora, nesse momento, essa inconsistência econômica, assim, que esses valores em si estão exorbitantes para tudo? Assim? O que vocês acreditam que é o principal, acho que, motivo para isso acontecer? Bom, vou começar então, para não ter briga, todo mundo quer falar, então vou começar. Eu estava lendo uma reportagem hoje falando sobre estagflação, que seria estagnação com a inflação, e que, enfim, foi criado esse termo na década de 70 nos Estados Unidos e tal. O Brasil o Brasil é complicado, para começar, o Brasil é complexo. Eu vou falar no cenário primeiro global, assim. A inflação está vindo porque tem uma demanda alta e falta matéria, falta produção para atender essa demanda. Então está subindo o preço porque eu tenho uma quantidade limitada de produto a ser vendido e tenho mais gente querendo comprar esse produto do que eu posso ofertar. Então esse é o motivo um dos motivos da inflação, que é diferente do cenário que está crescendo o PIB não cresce, aí tem inflação, que é o pior cenário possível, né, de uma estagnação econômica e também a inflação subindo, que eu vejo como um pouco o cenário do Brasil, que eu falei, o Brasil é mais complexo, mas em questão mundial é muito isso. Por exemplo, a Apple hoje está escolhendo produzir iPhone e colocando a produção do iPad de lado, porque ela sabe que o iPhone é a cara da empresa, o iPhone vende muito mais, as pessoas querem mais o iPhone do que o iPad. Como não tem produção suficiente de chips, ela produziria os dois, ela venderia os dois, só que ela tem que escolher um. Para você comprar um carro novo no Brasil, saiu uma reportagem que você pode esperar, dependendo do modelo, por um ano o carro novo. Alguns a média é 180 dias, alguma coisa assim, eu não sei, mas falam que vai de 180 a 360 dias. Então tá absurdo, né? Você esperar para algo que, ainda mais no momento que a gente vive hoje, que é um clique, você quer o negócio na sua porta no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, você esperar tanto por isso, esse é um dos grandes motivos aí da inflação, além do que o que a gente faz, né? O que a gente vive, o frete, ele subiu absurdamente, o frete que era $1.200 passou a ser $12.000. Então, fazemos o nosso negócio, né? O transporte internacional, ele faz parte também do custo da inflação. Tudo de certa forma, ele tem uma matéria-prima que é importada. Tem um material que é importado, então faz parte também essa inflação, claro, o aumento do petróleo, a própria desvalorização do real, agora falando da questão Brasil, mas eu acho que o principal agravante é a gente não tem produção suficiente para a demanda que hoje existe. Isso é o cenário global. Porque os PIBs estão crescendo, né? Os Estados Unidos está crescendo, o desemprego nos Estados Unidos está extremamente baixo, está menos 5%. A China está crescendo, desacelerou um pouco o crescimento,
baseado no que os especialistas estavam prevendo, mas mesmo assim o mundo está crescendo e tem previsão de crescimento no ano que vem, se eu não me engano, o PIB global de 4,5%. E é uma loucura falar isso, né? O PIB global crescer 4,5%, a gente saindo de uma pandemia. É meio louco a gente pensar dessa forma. E muito vem por, cara, injeção de dinheiro. Todas as economias, eu acho que praticamente sem exceção, injetaram muito dinheiro. Muito dinheiro. E isso aí, cara, para rodar a economia inteira, para chegar no finalmente, são 2-3 anos, entendeu? Para esse dinheiro que foi injetado, ele passar na mão de todo mundo, de toda a cadeia que ele tem que passar. Então, esse é um dos fatores que eu vejo, né? Que eu já complementando. E o outro lado é, assim, essa expectativa de entrega. O Carlos usou o exemplo do carro, é exatamente isso. O cara não quer mais esperar. Então, hoje, o carro zero, tu tem que esperar 6-7 meses, então tu vai ficar numa fila. O cara que pegou o carro há 6-7 meses atrás, ele pega o carro agora e ele vai vender mais caro do que o carro zero. Tem carro acontecendo isso, porque o cara não quer esperar mais. E daí já é um pouco cultural, daí volta lá para o que a gente falou antes, que é o filosófico, assim, o pessoal não quer mais esperar. Ninguém mais quer esperar 6-7 meses para receber algo que comprou. Tu vai comprar online, cara, se o frete for, sei lá, 30 reais mais caro e o produto custar 30, tu vai pagar pro cara te entregar no outro dia. Acontece. E isso tudo tá puxando os valores para cima, não tem como. Aí, óbvio, o frete impacta pra caramba. Imagina que tu vai trazer, sei lá, 20 copos cabem dentro de um container, né? Ele trazia antes com $1.500 de frete. Hoje, os mesmos 20 copos, que o container não aumentou de tamanho, hoje tu vai pagar $10-12 mil no mesmo frete, entendeu? Então, também acaba auxiliando nesse aumento e nesse impacto aí na nossa economia como um todo. O Brasil, ele não tem uma tendência para crescer exponencialmente nos próximos anos a nível de PIB. Cresce, mas não é um negócio que explode. A gente sempre tem que ficar olhando, e inflação é uma coisa muito perigosa, né, e ruim. Essa questão do carro, vendi mais caro do que eu comprei, parece bom, mas as coisas estão mais caras para comprar. Exato. E a pandemia, engraçado, né? Muita gente, e eu fui pesquisar um pouco sobre isso, muita gente fala que era o cisne negro, que acontece de vez em quando, que abala a economia, e muita gente vai falar que não é um cisne negro, é algo previsto. Poxa, Guila, mas a pandemia é algo previsto? Cara, acho que foi o Bill Gates, meses antes, falando, pode ser que um dia aconteça uma pandemia respiratória, porque a gente está há tantos e tantos tempos aconteceram pandemias, não é um fato novo. Quando vai acontecer, não dá para saber, mas algumas coisas têm que estar preparadas para quando pode ser que aconteça. Mais investimento em vacina, mais investimento em pesquisa. O Canadá não tinha pesquisa, falou, nem precisa mais. O Canadá foi um dos últimos a vacinar, porque estava esperando os Estados Unidos, e os Estados Unidos falou, vou vacinar todo mundo aqui, depois eu passo. Hoje o Canadá está voltando à pesquisa. Então, realmente, separar um dinheiro para pesquisa, para investimento, por quê? O que é economia? A gente é uma ciência social, né? Então, não é matemática pura. A gente tem que prever coisas. Se a gente não prevê o frete, a gente está assustado agora, porque a gente nunca viu frete assim, a gente não estava previsto que ia aumentar. A inflação é algo que a gente não prevê, então todo dia vai aumentando, eu não sei o que está acontecendo. Para a economia girar a nível global, para que ela seja legal e que para todo mundo aqui tenha um pouco de tranquilidade, se o frete continua $10 mil para os próximos 10 anos, daqui a 6 anos não ia falar mais do problema, porque é previsto, eu já conto com ele, eu já faço minhas matemáticas considerando ele. O problema, então, para mim, é a instabilidade de fatos, que a gente não sabe. Que a pandemia podia ter previsto, a questão política, que está muito sem previsão, ano que vem é um ano de eleição, é um ano que também não tem previsão, é um ano que tende algumas coisas a alterar. A previsão é que sempre dá um monte de coisa errada, entendeu? Exato. A pessoa já tinha que se preparar com isso. Isso. Então, o que a gente tem que buscar? Uma estabilidade. Cara, em fatos, em números, e tentar ter essa tranquilidade. Só assim, economicamente falando, a gente consegue ter movimentos interessantes. Se vocês sabem quanto vocês vão gastar na empresa esse ano, tá tranquilo. Vocês sabem onde investe, onde não investe e onde segura. Claro. Agora, se do nada vem um custo de 10 milhões do nada, tira toda a estabilidade. E aí que começam os problemas. Então,
É a falta de saber que gera um pouquinho desses problemas, mas é algo que a gente tem que trabalhar para os próximos anos para ter essa tranquilidade. Então, isso aí já responde um pouco a pergunta que é não espera-se que as coisas voltem à normalidade que era antes da pandemia nos próximos anos aí com essa facilidade que todo mundo imagina, né? Eu até li uma reportagem eu achei engraçada, porque eu vou fazer essa pergunta para vocês no final, mas a reportagem dizia assim, ó, se vocês acham que só uma coisa resolveria o problema do mundo, assim, cara, tá faltando container, então faz mais container. Mas o problema da oferta e da demanda, então põe mais navio no mar. Não é só isso, né? Nesse caso agora é um conjunto de fatores muito grande, ao ponto de que descompassou tudo. A logística global em si, ela era muito sensível, assim. Ela era assim, todas as partes funcionam no seu pequeno limite ali. A hora que passasse daquele limite ia começar a desencadear problemas. Porque se um container só viaja com as coisas funcionando como estavam, de 2,5 a 3 vezes por ano, imagina quando ele fica parado 70 dias esperando para atracar num porto. Você acha que isso não dá um efeito? Agora multiplica esse container vezes tantos que estão lá parados no porto esperando para atracar, que não estão andando. Daí multiplica todos aqueles containers que desceram do seu navio e não acharam nem chassis nem caminhão para transportar para as fábricas. Então, eles já não voltaram vazios para exportação. Então, cara, começa a desencadear uma quantidade de problema que eu acho que uma coisa só não resolve. Paulo, o que tu tá falando é bem uma realidade, cara. Imagina que no passado, para a logística, ostentava-se, né, que era o just-in-time, a logística just-in-time. Eu não trabalho com estoque, né? O meu é just-in-time, ele já chega, já é distribuído e já vai. Olha o perigo que era. Que louco, né? Hoje em dia não se fala mais disso. Hoje a gente enxerga o perigo que era isso. Hoje se enxerga de uma forma diferente, cara, que é muito frágil, que qualquer coisa pode acontecer lá do outro lado vai impactar sim o teu just-in-time e a tua entrega já não vai mais acontecer como tu imaginava, sabe? Até quando a gente entra nesse debate, me dá uma curiosidade engraçada, que é assim, antigamente eu vou me incluir nisso porque eu trabalho nesse ramo de logística há um bom tempo, a gente não era considerado assim nas coisas, né? A importância era assim, alguém num livro, vou chutar alguém, assim, sei lá, Philip Kotler, num livro de marketing, chegou e inventou ou fez uma teoria de que a logística do seu produto deveria ser 10% do valor dele, no máximo, para você considerar ela eficiente. Eu estou brincando, tá? Não foi Philip Kotler, deve ter sido alguém da logística. E isso foi por terra agora, né? Por exemplo, tem cargas sendo transportadas de $20 mil, pagando-se $15 mil de frete ainda. Então, ela já... E a leitura não pode ser que ela não é eficiente, né? A teoria, ela mudou nesse cenário agora. E a gente percebeu uma grande mídia em cima do mundo logístico. Vocês acham que agora a logística está sendo essa bola da vez para esses mercados de investimento, para essas fintechs, para soluções, para as loucuras que estão acontecendo, tanto de varejo nacional, internacional e tal? Ou vocês acham que veio para ficar, não veio? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Assim? Como é que está o mercado de investimentos em relação à logística hoje? Mudou? Mudou, velho, tá bizarro, assim. A Logitech é um dos mercados mais aquecidos, sempre vai perder para fintech, né? Cara, deixa eu fazer um comentário legal. O Robson, que é o nosso produtor aqui, mandou assim, até o William Bonner sabe que tá faltando container. Não, todo mundo sabe. todo mundo sabe. William, se tu tiver ouvido, um beijo. E fintech realmente é o que está em alta, mas Logitech está vindo muito, assim, né? A pandemia trouxe para a gente um holofote legal, para nós, os coitados que estavam de lado da logística, sempre marginalizados, e aqui fica a nossa reclamação para todos vocês que não são da logística. Quando veio a pandemia, realmente deu para a gente a gente precisa dos caras, preciso comer Agora sem sair todo de casa. mundo quer ouvir a nossa opinião, né? Todo mundo quer o pessoal da logística, e aí lógico que ficou sexy de novo, lógico que pessoas começaram a querer inovar, trazer tecnologia, isso em startup, e aí Logitech ficou realmente muito forte, assim, né, com investimentos, por exemplo, só nos últimos meses, a Forto levantou $240 milhões, Projeto 44, né, levantou 202 milhões, a FarEye da Índia, $100 milhões,
e por aí vai, cara. Os números batem números, assim, assustadores ao final, mas é porque é importante, cara, e é muito velho, é muito tradicional a logística num todo. Mas aqui a gente tá legal, tá fazendo um podcast, cara, isso aqui não acontece, não vai ter podcast de logística no mundo, você vai ter 5 no mundo. E quantos podcasts hoje tem no Brasil? 5 aqui no meu prédio. Mas Gicomex não é uma coisa, porque não era sexy, não era, era muito tradicional, muito antigo. Então, teve que se olhar, porque é um mercado trilionário, é um mercado que se faz necessário para todo mundo. O computador que eu estou usando veio para a logística, a luz que eu estou usando veio. E sim, eu li um estudo uma vez, é bem louco que eu vou falar, eu li um estudo uma vez que 80% da sua casa é de importar de qualquer jeito, é importar, né? De algum jeito, sim, foi transportado de alguma forma de fora, de algum jeito. E se foi feito no Brasil, o plástico veio importado para fazer aqui no Brasil, entendeu? Ou o maquinário que produziu aquele plástico tal é importado. Exato. Não tem como fugir. Chegamos no momento da gente ter nosso espaço, isso é importante. Ô, Guilherme, o que tu falou é interessante. Eu passei por isso, eu acho que praticamente todo mundo. Cara, era difícil explicar para os nossos pais, para primo, que não era da área, por exemplo, o que a gente fazia. Era difícil. O que tu faz da vida? Então tá transportadora? Não. Cara, o que é? Era difícil. Acho que a única pergunta que a única pergunta que a gente recebia era assim, Thiago, como é que eu faço para trazer um iPhone mais barato? É isso aí. Era basicamente traz coisas dos Estados Unidos para mim. Tu traz coisas dos Estados Unidos para mim, então? Cara, me traz um iPhone, me traz um sofá. Eu vi um sofá lá que é muito bom, não tem no Brasil. Eu acho que ficou sexy, como o Guila falou, ficou sexy. E, de novo, assim, é importante, voltou a ser visto. Eu acho que isso, a logística cada vez mais vai ganhar espaço e destaque dentro das empresas, dentro das indústrias. Vai deixar de ser marginalizado, já deixou, né? Hoje as pessoas querem ouvir, e não só a gente, como, por exemplo, no meu caso, no agenciamento de carga, eu acho que até para aquele cara que trabalha lá dentro da indústria, que ele só baixava a cabeça e recebia ordem, talvez esse cara agora está tendo voz e falar, olha, veja bem, eu acho que a gente pode ir por esse caminho e esse caminho. E ele está sendo ouvido agora, o que não acontecia antes, que era, cara, briga no preço aí, tira $50, que é isso que tem que acontecer. E mudou o cenário e eu vejo isso mudando para frente também. Show. E para ti, Carlos? Eu concordo plenamente com o que ambos falaram. Assim, não tem nem muito o que agregar. Eu acho que veio sim para ficar pelo menos para os próximos anos. É difícil de prever um futuro a longa distância, daqui a muito tempo. Mas sim, está em evidência. O negócio já era um negócio bom, só que ele faltava o sex appeal para ter o investimento. Hoje você vai no Facebook, vai estar lá, no terra.com, sei lá se ainda usam, no G1, vai ter alguma notícia sobre... Cara velho. Daqui a pouco o cara tá falando bom, né? No melim.com. Épocas de internet de escada. E, enfim, ele tá na boca da mídia, né? Então, sim, o negócio ele é bom, sempre foi bom, tanto que as empresas, as gigantes dos setores, elas estão aí por bastante tempo e tem uma quantidade de empregados monstruosa. O negócio realmente é bom e vai sim ser mais explorado. E eu acho que é bem interessante para todo mundo que está nessa área, para os consumidores também, porque com essa concorrência, essa nova visão, vão vir coisas novas, vão vir novidades, vão vir melhorias aí para todo mundo. Eu acho bem positivo. Show. Apesar de não ter perguntado se era positivo ou não, mas além disso, a minha visão que vai trazer bastante coisa boa aí para todo mundo. Tomara, com capital investido aí, que venham, né, inovações, trazendo eficiência aí para essa área. Eu concordo que eu acho ela bem velha e mal utilizada ainda em relação ao que pode ser feito, ao que a gente vislumbra de futuro. Cara, por último de pergunta aí, que é legal, a gente estava falando sobre uma solução, né? E a pergunta que fica aqui, ó, se você tivesse um decreto para resolver o problema logístico global, qual é a prioridade que você teria? Porque um decreto não resolve o problema, né? Mas qual é a prioridade que você resolveria? O que vocês acham aí na cabeça de vocês? Cara, o que eu acho falta alguém para ser uma ponte entre todo mundo e ter uma visão de união e também de controle e fiscalização. Não tem um órgão, não tem no Brasil, não tem em Itajaí,
não tem, a gente já conversou disso, não tem na América Latina e muito menos a nível mundial. Então, e se o armador amanhã passar para $30 mil? Ah, mas ele nunca ganhou dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Mas tem o FMC que vai para cima, só dos Estados Unidos, que é o único, acho que é o único órgão que brigar. Mas aí o cara da China não vai. mesmo. Aí quem que briga pelas pessoas que trabalham dentro do navio? Ninguém. Se o cara fica lá 6 meses e não vê a família dele, tanto faz. E se o porto... É porque tem coisas, e aqui a gente se confunde muito. Uma empresa, só porque ela é privada, ela não pode fazer o que ela quer. Né? O Mark Zuckerberg está respondendo agora porque adolescentes estão ficando tristes com o Instagram. Mas ele fala, mas quem está triste é quem quer, quem está vendo. Você tem uma responsabilidade. A responsabilidade da logística mundial e de insumos e de tudo mais pode ficar porque, e aqui tudo que a gente falou, a mais que falar amanhã é $30 mil, peraí. E se o armador falar, eu não quero mais transportar cliente A e B? Ele pode falar não, porque a empresa é privada? Pode-se existir esses movimentos? Tem gente que vai defender que sim, porque é uma empresa privada. Mas quando a gente está falando de um âmbito global, alguém tinha que chegar e falar assim, tá meio caro. Ou você não pode falar que você não quer transportar carga de cliente automotivo. Você não pode cancelar o navio simplesmente e falar que é força maior. E a gente não tem que falar disso num geral. Então, se eu pudesse escolher, tinha que ter algum órgão que brigue por todos e que faça uma questão de legislação, que não tem hoje, e aí fica tudo muito solto, e aí é muito perigoso. Então, acho que é o que eu montaria. Quem quer fazer isso? Tem a mínima ideia? Tem alguém interessado? Acho que não. Mas quem sabe seja o momento. Tipo uma criação de uma ONU. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi necessário, teve não foi uma crise, foi uma guerra, né? Mas depois disso aí foi necessário criar um órgão que regulasse N situações. Pode ser o caminho, né, de ter uma regulamentação para o comércio internacional, para o transporte, porque o comércio internacional é regido pela OMC, mas não tem o transporte internacional, não tem um regimento, tem várias entidades, mas espalhado, não né? tem um poder. É bem espalhado, e um poder efetivo realmente não tem. Faz muito sentido. Bom, e para ti, Carlos? Bom, eu não vou nem falar de um decreto. Eu acho que o que eu vou falar não tem nada a ver com uma ordem, algo do gênero. Eu acho que o consumo consciente poderia mudar muito. Porque se eu fosse escolher um ponto só, vou colocar mais navio, mas aí falta equipamento. Vou colocar navio e equipamento, mas aí você falta infraestrutura do terminal. Aí eu coloco infraestrutura do terminal. Vai faltar caminhoneiro, ou vai faltar vagão de trem. Sempre vai faltar alguma coisa. Eu acho que o único ponto hoje que poderia mudar é o consumo consciente. Entendi. E para ti, Tiagão? Fuderam, né? Não, eu ia comentar também sobre o consumo consciente, que eu acho que é um caminho realmente que deve ser um caminho natural. Eu acho que a forma como está, né, esse consumo não mundial, eu acho que não caminha de uma forma saudável e não devemos ter bons frutos no futuro. Uma coisa, mas falando de logística especificamente, cara, eu acho que não resolveria o problema, mas eu acho que ajudaria muito. Eu tenho uma crença que ajudaria muito. E o Guila falou muito isso aqui hoje, que é trabalhar os dados, ler os dados e poder, não só ler esses dados, mas trabalhar em cima deles. Eu acho que pouco é feito em cima disso. E quanto mais tivermos esse trabalho, essa leitura, essa coleta de dados, a gente vai ter mais previsibilidade, a gente vai ter mais formas de identificar onde estão os gargalos e trabalhar de forma pontual neles. Show de bola. Gente, opinião de 3 especialistas aí, informações, dados, estatísticas. Acho que a gente debateu bastante aí sobre o cenário atual da logística, o que aconteceu, enfim, e o que vem aí pela frente. Queria agradecer vocês pela presença, obrigado por esse bate-papo. Eu espero que você que esteja ouvindo aqui, a gente tenha atingido as expectativas com esse episódio. Lembrando que agora o nosso podcast também tem formato de vídeo, você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube. E deixa comentários, enfim, conversa com a gente, dá opinião aí sobre novos episódios, o tipo de assunto que você debate, se quer trazer algum convidado específico, fala aí com a gente que a nossa ideia é, de fato, simplificar o comércio exterior para todo mundo, beleza? Obrigado, valeu, um abraço e até a próxima. Valeu galera. Tchau. Tchau, valeu.